A paz, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar aí com as cartas, né? Deus colocou uma palavra no meu coração e era sobre timidez, né? E eu achei que não tivesse algo do tipo na Bíblia, né? Não tem exatamente com essas palavras, mas é questão de tradução, interpretação, né? E quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, Deus me levou além, né? Para falar sobre timidez e sobre medo também, né? Então, o que a gente vai falar sobre no dia de hoje, como eu venço o medo e como eu venço a timidez, né? Como eu venço a timidez e o medo. São temas complexos aí de se tratar, né? Tem gente que precisa ir em psicólogo para tratar sobre esses assuntos, né? Ou fazer algum curso, eu sou um deles, né? Eu sou professor e quando eu passei no concurso, que eu ia começar a dar aulas, eu tive que fazer curso de oratória para conseguir entrar numa sala de aula, porque eu não conseguia falar em público, né? Então, sempre que tinha trabalhos de escola, seminários, era bastante difícil para mim, né? E quando, e quando eu passei no concurso para dar aulas, né? E eu me apavorei, porque, eu não consigo nem falar com 10 pessoas, vou ter que dar aula para multidões, né? Então, melhorou bastante o curso. E a prática é que leva à perfeição, né? E quando a gente fala de timidez, é um assunto bem complexo, né? Cada um sente de um jeito, cada um tem áreas diferentes. E medo também, mas a palavra de Deus, ela é universal, né? A palavra de Deus, ela trata disso com muita sabedoria. Qualquer assunto, dificuldade que você tiver na sua vida, usa o manual da vida, usa a Bíblia. Lá você vai ter o melhor conselho para qualquer problema que você enfrente, pode ter certeza disso. E eu achei que nem tivesse algo do tipo lá, mas tem sim. Olha aqui o que está em 2 Timóteo, do 7 ao 9. Na verdade, deveria ser do 1 ao 9, né? Mas para não me alongar aqui no vídeo, coloquei do 7 ao 9 e a gente comenta a respeito. A palavra do Senhor que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem de mim. Não, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com a sua santa vocação, segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, aqui nessa passagem de Timóteo, o apóstolo Paulo estava tratando, né? Ele estava ensinando Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo. E ele era uma pessoa retraída, era uma pessoa mais inibida, assim, do que Paulo. Paulo era uma pessoa bem ousada, despojada, era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Ele, antes de se converter a Jesus Cristo, ele conhecia muito a palavra e ele perseguiu os cristãos por conta do conhecimento que ele tinha da palavra. Ele achava que tudo aquilo que Jesus estava fazendo era heresia. Até que Jesus tocou nele, apareceu para ele com uma luz forte. E Paulo estava num cavalo, ele caiu e ficou cego. E aí Jesus perguntou para ele: por que me persegues? E aí Jesus mandou ele ir para uma aldeia procurar um ancião, que essa pessoa ia dar orientação para ele, e assim ele fez. E aí a parte da história, a visão dele voltou e ele entregou a vida dele para Jesus, né? Essa é a história rápida aí de Paulo. Então, Paulo era uma pessoa de um conhecimento muito grande, ele tinha 3 nacionalidades, ele era romano, ele era judeu, ele era grego. Ele tinha 3 nacionalidades.
e muito conhecedor da palavra, conversava com os gregos, com os filósofos gregos, como qualquer filósofo grego daquela época, com muita propriedade. E aí Timóteo deve ter se intimidado, né? Nossa, como que eu vou substituir Paulo? Como que Paulo é Paulo, Paulo foi Paulo, como que eu, Timóteo, vou substituir Paulo? E essa carta de 2 Timóteo foi praticamente aí a última carta que Paulo escreveu antes da sua morte, né? Antes dele ser morto. Então imagina a responsabilidade que Timóteo deve ter sentido, né? De ter que assumir o lugar de Paulo. E quantas vezes isso não acontece com a gente, né? Uma situação, por exemplo, de escola, você tem que fazer uma apresentação. Ah, mas como é que eu vou ir lá na frente, né? Que responsabilidade, eu não tenho a capacidade do professor. Ou então no seu trabalho você tem uma reunião importante e você que vai ter que fazer a apresentação. Ah, mas eu não tenho a capacidade do meu chefe. Ou então em casa mesmo, meu pai que toma a frente de tudo, minha mãe que toma a frente de tudo, agora eles me deram uma responsabilidade, ou de uma hora para outra você precisa assumir alguma responsabilidade. Ah, mas eu não sou meu pai nem minha mãe. Como é que eu vou assumir essa responsabilidade? Né? Então, isso causa medo na gente, né? Além da timidez, tem pessoas que têm mesmo a timidez, que tem dificuldade de falar em público e a timidez, ela pode ser, a gente pode aprender a lidar com ela. O tímido, ele não deixa de ser tímido. Eu não deixei de ser tímido, mas eu aprendi a lidar com a minha timidez. Né? Então, o que Paulo diz aqui para Timóteo é que, se você ler do 1 ao 9, você vai notar lá que Paulo, ele fala com Timóteo que Timóteo recebeu uma unção de Deus. Quando Paulo colocou a mão na cabeça de Timóteo, ele teve uma visão e entregou o que Deus mandou para Timóteo, né? Que você é uma pessoa que tem unção, você é uma pessoa que é inteligente e Deus vai te dar sabedoria. Então, a orientação de Paulo para Timóteo substituí-lo foi Deus que deu. Então, se Deus te deu uma unção, é Deus que vai fazer. Então, você pode ter medo, você pode estar tímido, você pode sentir algum receio, mas se você está no propósito de Deus, é Deus que vai fazer na sua vida. A sua função é entrar no caminho, é entrar na direção de Deus. Então, por exemplo, eu tenho uma apresentação na escola para fazer, ou então eu vou para uma escola nova, não conheço ninguém, não estou querendo ir, ou então vou mudar de emprego, vou mudar de posição no emprego, e aquilo causa um medo. O medo é algo bom, não é ruim sentir medo. Sentir medo é bom porque nos coloca em condição de segurança, né? Imagina se a gente não sentisse medo. O que seria no trânsito? O que seria, por exemplo, as pessoas que praticam esportes radicais? Elas praticam, mas elas têm um medo e o medo faz com que elas usem todas as proteções de segurança para que elas não se machuquem. Mas o medo está lá. Não existe, assim, pessoas que não têm nenhum tipo de medo, né? Então, o medo é algo bom. O problema é quando a gente não consegue dominá-lo. E a timidez também. A timidez é um perfil, tem pessoas que são mais desinibidas, transitam em todos os lugares, ou quase todos, e tem pessoas que têm mais dificuldade. Mas eu tenho algumas dicas para te dar nesse vídeo, nessa conversa. Para você conseguir vencer o seu medo, para você conseguir vencer a sua timidez, que está na palavra de Deus. Primeiro é estar no propósito de Deus. E você só conhece buscando a palavra. Busque a palavra, leia, frequente as igrejas. E aí você vai sentir no seu coração se você está ou não na direção de Deus. Ah, Ricardo, mas como que eu sei se estou na direção de Deus? Se aquilo que você tá para enfrentar, né? Aquele desafio que você tá para enfrentar. Você pode sentir medo, mas se aquilo te causa muita angústia, muito sofrimento, alguma coisa tá errada. Se aquilo só tá te causando um medo, uma insegurança, normal, isso todos nós sentimos, mas se algo tá te perturbando muito, não é da direção de Deus. Então esse é o primeiro ponto.
Agora, se não, se é só uma insegurança, um medo, tô com receio de ir lá e gaguejar, isso acontece com todos nós, tá? E aí, o que você tem que ter em mente quando você quer vencer o medo ou a timidez? O que você quer fazer tem que ser maior do que o seu medo, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer uma apresentação porque senão eu vou ficar sem nota. Você quer tirar uma nota boa. Então, a sua vontade de querer tirar uma nota boa tem que ser maior do que o seu medo. E aí você vai lá e faz. Tenho certeza que todo mundo já passou por esse tipo de situação. No trabalho também, eu não conheço ninguém, estou com receio de mudar de emprego, estou com receio de mudar de cargo, de mudar de cidade. Se a sua vontade de executar isso, de mudar de emprego, de mudar de cargo, de mudar de cidade, se ela for maior do que o seu medo, você consegue. Então, uma dica é isso. O seu objetivo tem um objetivo claro. O teu objetivo ele tem que ser maior do que o seu medo. Se o seu objetivo for maior do que o seu medo, você vai chegar lá. E aí você vai mesmo com medo. Não pensa que porque, não, assim, quando eu criar coragem eu vou. Não cai nessa armadilha. Coragem não se cria assim. A gente não cria coragem do nada, né? A coragem a gente conquista, né? A gente conquista a coragem enfrentando o medo. Você vai com medo mesmo. E durante o desafio você vai criando coragem. É assim que as coisas funcionam. Não, quando eu sentir coragem no meu coração eu vou. Não, você não vai. Quer ver como isso é fato? Se a gente pensar aqui na própria Bíblia, na passagem de Davi. Quando Davi enfrentou Golias, Davi era um jovem, de estatura baixa. Golias era um gigante. Pessoas mais fortes que eles, como os próprios irmãos de Davi, não tiveram coragem de enfrentar Golias. O que vocês acham que fez o Davi enfrentar Golias? Será que ele se olhou no espelho e falou, não, eu sou fortão, eu vou lá e vou resolver isso? Não. Ele acreditava tanto que ele estava fazendo para Deus, ele acreditava tanto que Deus estava do lado dele, que ele enfrentou Golias não porque ele achava que ele podia vencer, mas porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Olha que maravilhoso isso. Porque em sã consciência, nós como humanos, ninguém teria a mesma coragem de enfrentar Golias. Mas Davi foi. Ele tinha certeza que não era ele não ia enfrentar Golias sozinho. Deus ia estar do lado dele. E ele venceu. Então ele tinha um objetivo, ele queria libertar o povo de Deus das garras de Golias. E ele acreditava em Deus. Então o objetivo dele era maior que o medo, então ele foi mesmo com medo. Tenho certeza que ele deve ter sentido medo, sim. Eu derrotei o urso, né? Eu já enfrentei outras batalhas. Mas não porque ele se achava o forte, o poderoso, mas porque Deus estava com ele. E aqui nessa passagem também, né? Aqui Timóteo estava inseguro, mas Paulo deixou bem claro para ele, Timóteo, Deus está contigo. Acredite. Tem coisas que não é você que vai fazer, é Deus. A sua função é entrar no caminho. Sua função é enfrentar o medo e enfrentar a timidez, né? Então, nesse momento, pense nessas coisas. Tem outras passagens da Bíblia, tem várias outras que mostram, né? Quando você está dentro de um objetivo, dentro de um propósito de Deus, a vitória é certa e a sua função é enfrentar mesmo com medo. Então, enfrente os seus medos, enfrente a sua timidez. Quem é tímido, enfrente sua timidez. Quem tem medo por alguma situação, independente da situação, Deus tem algo para te ajudar a resolver isso. Busque a Deus, busque em oração, busque na igreja, busque na palavra. Deus vai te dar uma solução para o seu problema. E o seu papel é enfrentar. Se você ficar aí sentado, se você ficar aí deitado, se você achar que você
não tem condições, que o teu chefe é melhor, que o teu professor é melhor, que você não é capaz, você não vai vencer. Ah, e outra coisa, a gente só vence uma insegurança, um medo, né? Ah, mas meu chefe é melhor que eu. Mas você não é seu chefe, você é você. Então enfrente o seu medo sendo você. Enfrente o seu medo sendo você, não sendo seu chefe, não sendo seu professor. Imagina aqui, Paulo, o Timóteo. Nossa, mas eu vou substituir Paulo. Paulo era um gigante da época, era um apóstolo escolhido por Jesus depois da ressurreição de Jesus. Né? Como que eu vou substituir Paulo? Ele tinha que substituir Paulo sendo Timóteo, não sendo Paulo. Ninguém ia conseguir ser Paulo. Assim como ninguém ia conseguir ser Pedro, ninguém ia conseguir ser Maria, ninguém ia conseguir ser João. A gente não consegue, cada pessoa é única. Então não tente imitar ninguém, não tente, a gente pode se inspirar nas pessoas, não imitar. Se você quer vencer um medo, uma insegurança, uma timidez, vença sendo você. Vença do seu jeito tímido, do seu jeito retraído, não tentando ser alguém despojado. Você quer ver o fracasso total, é você tentar se espelhar numa pessoa, uma pessoa tímida, se espelhar numa pessoa mais desinibida. É fracasso na certa. Vence o seu medo sendo você. Ah, mas será que vão gostar de mim? Não é essa a questão é você fazer o seu melhor. E outra dica, a última para a gente fechar esse vídeo, para a gente conseguir vencer um medo, uma insegurança, principalmente no trabalho, na escola, algum desafio maior, assim que você. A diferença é a preparação. Se você tem uma apresentação para fazer no trabalho, na escola, se você vai mudar de cargo e precisa passar por uma entrevista, se você vai mudar de emprego, né? Esteja preparado. Estude sobre o que você vai falar. Se prepare para o desafio que você vai enfrentar. Se você domina o assunto que você está falando, mesmo com medo, sai, porque você sabe o que você está falando. Agora, se você deixar para pensar na hora, aí junta medo com insegurança e com a falta de conhecimento, você não tem muita ideia do que você vai falar, e aí dá o branco. Aquele branco, engasgou. O branco vem de você não estar preparado para o que você vai falar. Pode até dar alguma coisa ali, um tempinho, mas se você tem domínio do assunto, a chance de sucesso é muito grande, te garanto. Então é isso, que Deus abençoe a vida de todos. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, abençoem mais pessoas, que a própria palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Né? Então a nossa missão é compartilhar a palavra de Deus com cada vez mais pessoas e que as pessoas sejam tocadas não por mim, não pelo que eu estou falando, mas pela palavra de Deus, pelo que Deus colocou no meu coração, para que mais pessoas sejam libertas, quebram as amarras aí de medo, de timidez, porque tem uma fórmula, tem um caminho. Não fica aí na zona de conforto, não. A zona de conforto é um lugar que você tá e não quer encarar um desafio para mudar, né? Zona de conforto não é algo bom, mas eu não vou falar disso hoje, fica para outro dia. Zona de conforto não é um lugar bom, é um lugar que você se acomodou. Então é isso, obrigado a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Deus abençoe seu dia, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém.